Você sabe como montar frases no passado em inglês? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te ensinar. Além de como montar as frases, eu vou comentar um pouquinho sobre os principais erros que as pessoas cometem quando vão montar as frases no passado em inglês. Sejam todos bem-vindos ao English by Thaisa. Bem-vindos ao English by Thaisa, o canal que tem como missão desenferrujar o inglês de adultos. Esta também é a minha missão. Meu nome é Thaisa, eu sou especialista em desenferrujar o inglês de adultos. Sim, desenferrujar. Você recuperar tudo aquilo que você já sabe e que muitas vezes você nem tem ideia do inglês e a partir disso você atingir novos sonhos, novos objetivos, tudo isso com o inglês. Aqui no canal, toda semana tem muito conteúdo direcionado para você, para te auxiliar na sua jornada de desenferrujar o seu inglês. Se você é novo, se você é nova, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já aproveito, peço para você deixar aqui o seu like, se inscreve no canal, já ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo, não perder live, não perder vídeos, tudo o que chega aqui no canal vai chegar também até você. Então aproveita e já ativa as notificações aqui também. Para você montar a sua frase no passado, tenha em mente dois pontos. No passado, não importa se o sujeito da frase sou eu, se é você, se é ela, se são eles, né? Mais de um item só. Então, não importa, tá? O que torna o Simple Past mais fácil, porque nós vamos ter para cada um dos verbos apenas uma forma que ele vai assumir, diferentemente do que a gente já sabe no Simple Past, no Simple Present, por exemplo, que precisa adicionar S em alguns casos. Bom, além de a gente entender que não vai mudar se é o sujeito é singular, plural, que vai ser uma forma só no passado, a gente tem que entender também que no passado simples, no simple past, que é o que eu vou trabalhar com vocês aqui no vídeo, a gente precisa entender que essa ação começou e terminou lá no passado. A gente sabe exatamente quando aconteceu. Ela começou e terminou lá no passado. Isso faz toda a diferença para que a gente não tenha nenhum prejuízo de compreensão, confundindo com outros tempos verbais que têm um pezinho no passado também, mas dentro de um outro contexto. Então, foque neste ponto, nesses dois pontos. Então, vamos para a parte da explicação. Vamos começar. Vamos começar com esta. Nós temos aqui uma imagem linda, maravilhosa, de um lugar que eu particularmente amo, que é Nova York, que é New York. E aí, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Olha só. I went to New York 2 years ago. I visited many places and I was with my friends. Ok. Então, aqui nós temos alguns pontos que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Bom, primeira coisa que vocês têm aqui são os verbos em vermelho. Nós temos went, visited e was. Thaisa, mas como assim? Went? Que verbo que é esse? E was? Was é o quê? Ah, visited, eu até posso entender alguma coisa como visitar. Ok, guardem essas informações. E eu coloquei aqui também 2 years ago, que é o que eu disse para vocês anteriormente. Nós precisamos delimitar especificamente quando essa ação começou e quando ela terminou. Então, nesse caso aqui, 2 years ago é o nosso marcador de tempo. Tá. Se você já me segue aqui no canal, já me acompanha, você sabe que eu uso muito esses esquemas aqui. E para a gente montar frase, existem aqui no canal outros vídeos que ensinam como vocês montarem frases, perguntas. Então busquem por esses vídeos. Eu vou deixar os vídeos aqui também na descrição para vocês. E aí, eu gosto muito de utilizar esses esquemas aqui já na ordem. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é isso aqui, ó. O subject. Subject é o sujeito da frase. Quem realiza a ação. Aí depois nós temos o verbo, que é a ação em si, e esse verbo ele pode ter um complemento ou ele pode ter um objeto, dependendo do verbo que você utilizar. Então, olha só, tá? Eu tenho I went
to New York 2 years ago. I went to New York 2 years ago. Olha só, eu tenho I como sujeito, went como verbo e o to New York 2 years ago, o restante da minha frase, tá? Então, olha só, o verbo dentro de uma frase no passado, ele pode ser de duas formas, tá? Ou ele é um verbo irregular, ou ele é um verbo regular. Então, regular ou irregular. Regular ou irregular. Ok? São as duas formas que o verbo no passado pode assumir. Presta atenção na palavra. Regular, ele é regulado por quê? Por uma regra. Irregular significa que ele não tem regra. Toda vez que esse i aparecer, né, a gente sabe que vai ser algo de negativo, né, de um prefixo de negação. Então, o regular, ele é regulado por uma regra, o irregular não tem regra. Uma regra específica, uma regra clara. Agora, olha só, o verbo regular, ele vai ter um final ed. Então, no caso, por exemplo, like é liked, tá? Então, eu tenho já o e, eu só acrescento o d. Play, played. Eu coloco o ed no final. E o study, veja que eu tirei o y e coloquei ied. Bom, então, verbos regulares ganham ed. E os verbos irregulares, eles têm outras formas ou formas iguais. Então, por exemplo, o verbo be, a gente sabe que no presente ele é is, are e am. No passado, ele é was e were. Ele é o único caso de verbo que para singular vai ser uma forma e plural vai ser outra, tá? Que é was. Was e were. A gente tem também o verbo eat, que o passado é ate, o verbo cut, que não muda, e por último, o verbo go, que é went, que é a forma que vocês viram, né? Deixa eu sair esse esqueminha aqui. Que é a forma que vocês viram ali no meu exemplo, o verbo go, o passado de ir é went. Agora, como que a gente vai, então, Thaisa, saber se esse verbo é regular ou irregular? Bom, a grande maioria dos verbos são regulares. Porém, existem os verbos irregulares. E esses verbos irregulares são aqueles que vocês encontram naquelas tabelas de verbos irregulares, umas tabelas que vocês usavam quando vocês estudavam, precisavam consultar. Então, assim, existem duas formas de você compreender isso. Primeira delas, se você procura um verbo e ele não está na lista, significa que ele é um verbo, a grande chance dele ser um verbo regular. A não ser que a sua tabela né, esteja faltando alguns verbos, enfim. Mas outra forma também é a prática. Quanto mais vocês praticarem, quanto mais vocês falarem, se comunicarem, se expressarem em inglês no passado, vocês vão entender então que o verbo é regular ou irregular, tá? Então, se você, né, quer buscar uma tabela de verbos irregulares, busque na internet uma tabela com o maior número de verbos possíveis, porque vocês encontram sim muitas tabelas, mas algumas tabelas não tão corretas ou incompletas. Então, busque por essa tabela de verbos irregulares na internet, que vocês encontram muitos exemplos aí. Então, é assim: se procurou o verbo, se o verbo não está na tabela, ele é regular. Se ele está na tabela, é porque ele é um verbo irregular, ok? Então, sabendo então que o verbo sabendo que os verbos são divididos em regulares e irregulares, nós temos então agora a seguinte questão: não importa se o sujeito é plural ou singular, tá? Então, olha só o exemplo aqui, ó. I went to the party last night. She went to the party last night. They went to the party last night. Não importa se é eu, você, o verbo went, o passado de go, foi usado da mesma forma. Nas três, né, para eu, para ela e para eles ou elas, foi utilizado o mesmo verbo. Então, aqui, o Simple Past, ele tem esse ponto agora, diferente do Simple Present, porque você não precisa colocar S, não tem diferença. Então, a forma
é diferente. E se você for pensar no português, eu fui, eles foram, nós fomos, ele, né? Eles foram. Não, aqui no passado é uma forma só. I went, she went, they went, tá? Bom, olha só. O outro ponto que eu quero então destacar para vocês é que no Simple Past nós precisamos então dizer quando aconteceu. E aí vão existir algumas palavras que vão aparecer e que vão te dar essa ideia de passado, de tempo decorrido. Por exemplo, last year, último ano, last month, último mês, last week, última semana, last weekend, último fim de semana. É, ahn, last January, por exemplo, último janeiro. Então, last é uma palavra que vai nos remeter a um tempo passado, assim como ago, tá? Então, 8 years ago, 8 anos atrás. 2 weeks ago, 2 semanas atrás. Além de yesterday, tá? Yesterday, que é ontem, e o ano em si, que você pode colocar in e coloca o ano, tá? In 2020, por exemplo, em 2020, in 1984, em 1984, e assim por diante. Então, saber que o verbo não vai mudar para ser I, you, he, she, it já ajuda. E lembrar sempre de prestar atenção no quando a ação aconteceu. Então, olha só o exemplo. I go to the party yesterday. Você acha que para passado, né, sabendo que essa ação aconteceu yesterday, essa frase ela está certa ou ela está errada? O que que você acha? I go to the party yesterday. A gente sabe que I é o sujeito, go é o verbo, to the park yesterday é o restante da nossa frase. Yesterday nos remete a ontem. Essa frase está correta? Tá tudo certo? Não, por quê? Porque o verbo go não está no passado. Então, a gente sabe que essa frase não está certa. A gente precisa passar o verbo go para o passado. E qual é o passado de go? É went. Então, I went to the park yesterday. A ação aconteceu no passado, yesterday. Então, o verbo go é um verbo irregular e ele precisa ir para o passado. Bom, she is sick last night. Last night, na última noite, na noite passada. She's sick last night. Bom, a gente tem is, que é o verbo be. Então, a gente sabe que essa frase também está errada. Por quê? Porque o verbo be, is, não está no passado. Então, o correto é she was sick last night. Então, precisamos colocar o verbo be no passado. Para esse caso, então, she was sick last night. Depois nós temos aqui, they played together 2 weeks ago. Bom, agora você já sabe que 2 weeks ago são 2 semanas atrás. Ou seja, está no passado. O verbo play é um verbo regular. Então, eu quero dizer que eles brincaram juntos 2 semanas atrás. Então, they played together 2 weeks ago. They played together 2 weeks ago. O verbo play foi para o passado. Então, ele é um verbo. Aqui nesse caso, a gente sabe que o verbo play é um verbo regular. Thaisa, mas se o verbo não muda, eu tenho que saber então se ele é regular ou irregular? Sim. Então, sabendo que o verbo não vai mudar, né, independente do tipo de sujeito, quem é o sujeito da sua frase, você precisa ficar atento agora se esse verbo ele é regular, ele ganha ed, ou se não, se ele é um verbo irregular, ele tem uma forma diferente, tá? Thaisa, mas como que a gente faz isso? É a prática. Quanto mais você criar frases, quanto mais você utilizar os verbos no passado, esse processo já vai ficando intuitivo, já vai ficando mais fácil. Mas para isso, você precisa estar inserido em situações, criando possibilidades, criando frases com o passado, para que você consiga então praticar. Quanto mais você praticar,
Quanto mais você falar e utilizar os verbos no passado, melhor será. E menos dificuldade você vai ter, então, de entender se ele é regular ou irregular, porque esse processo vai acontecer naturalmente. Lembrando que um dos melhores lugares para vocês praticarem é o clube de conversação. Eu tenho um clube de conversação e ele está com inscrições abertas, ele está com vagas abertas. Então, se você quer praticar tudo aquilo que você já sabe de inglês, ou você quer ter um ambiente para conversa, um ambiente para prática de assuntos diferentes, de Simple past, sim, de colocar em situações onde você vai ter que utilizar o verbo regular ou o verbo irregular. Isso tudo você consegue no clube de conversação. O clube de conversação, ele funciona com encontros semanais de 1 hora em um grupo super engajado, onde você não é algo que vai te exigir tarefas, atividades semanais. Ele é um local onde você vem e você traz o seu conteúdo, a sua experiência para troca em inglês. Então, para você participar, eu vou deixar aqui o link na descrição para você saber mais informações, como se juntar ao grupo de clube de conversação, para você se comunicar. Os resultados são incríveis, incríveis. As pessoas que estão participando, elas estão ganhando cada vez mais confiança na hora de falar, elas estão cada vez mais engajadas em vários assuntos, permitindo com que elas planejem viagens para fora do país. Então, é um ambiente super acolhedor, é um ambiente super seguro, onde você vai, então, praticar o seu inglês. É um ambiente para prática, não é aula de conversação. A gente são encontros semanais para que a gente possa conversar sobre alguns assuntos pré-estabelecidos anteriormente. Então, se você quer conhecer o clube de conversação, eu vou deixar o link aqui na descrição. Entra no link, acessa o link, venha fazer parte do clube de conversação. Vai ser incrível ter você e participar com a gente. Thaisa, mas como que eu faço se eu quiser conhecer e fazer um encontro, conhecer e participar do clube de conversação? Tem um link aqui embaixo do meu Instagram. Mande uma mensagem via Instagram para que a gente possa conversar e então analisar o horário melhor para você participar do clube de conversação. O clube de conversação é um ambiente enriquecedor, é um ambiente que vai tornar o seu inglês, a prática do seu inglês, muito mais leve e divertida. Além disso, todos que estão lá têm acesso aos encontros gravados e também recebem, né, depois, durante a semana, um feedback com todas os erros, algumas formas que vocês de repente poderiam utilizar para conversar, para se expressar. Lembrando que não é aula de conversação, não é uma aula de conversação, é um encontro para conversação. É um pouquinho diferente, tá? A gente não fica interrompendo toda hora para corrigir. Não, isso depois vocês recebem um feedback, né, geral do grupo, com alguns pontos de todo mundo, e aí com a gravação também você consegue voltar e entender melhor o que que foi dito, o que que poderia ser dito melhor. Então, a proposta do clube de conversação está muito legal. Vários alunos estão tendo resultados incríveis depois que participam do clube de conversação. Então, não perde tempo, já clica aqui no link da descrição e venha conhecer o clube de conversação. Lembrando que toda terça-feira às 18 horas tem live aqui no canal. Eu vejo vocês na nossa live e no nosso próximo vídeo. Vejo vocês lá. Bye, bye.